tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Entre Família já está no ar e é com muita alegria que eu também dou boa tarde para ele, Tiago Coelho. Boa Obrigado, tarde. Suzane. Boa tarde. Você tá bem, Suzane? Tô ótima. A pele tá boa? Nossa, ótima. Maravilhosa, Legal. rejuvenescida, dormi super bem. Só que não. Com filho, né? Não tem como. Quero começar aqui mandando um abraço pra galera. Você de repente ligou a tela aí. Ligou ontem e viu o Lucas. Hoje viu eu. Cadê o Cris? O Cris volta. O Cris volta logo. Daqui o quê? Uma semana, né? Daqui mais ou menos uma semana, 10 dias, Cris está de volta. Ele, a nossa diretora aqui do programa, estão gravando uma matéria especial. Daqui a pouquinho, não vou dar mais spoiler, mas mandar um abraço para todo mundo. E o nosso cinegrafista, que foi lá junto com eles fazer essa matéria especial. Rossini, grande Rossini, lá do Pará, galera do Pará, onde eu morei também. Um grande abraço para vocês. Daqui a pouquinho, viu? A gente vai dar o spoiler para onde que eles foram, o que eles estão fazendo e tem coisa boa aí no Entre Família. Olha, se o chefe vai revelar, então você se prepara. Se você não sabe, a gente chama o Thiago de Chapolin. Aqui na Novo Tempo ninguém conhece ele como Thiago, né? Então Chapolin... Só minha mãe e o pastor Toninho, o diretor da empresa. Exatamente. E o Chapolin é chefe, né? O nosso chefe aqui de todo mundo. Servidor, Patrícia, nossa diretora. Tá com saudade da Patrícia. Servidor. O nosso servidor que tem autoridade sobre nós. Se ele vai revelar, então você se prepara, que é porque tá autorizado. Vai revelar. Vamos revelar hoje, viu? Não sai daí não. O programa tá começando. Então vamos falar o seguinte, vamos falar o que vai ter no programa primeiro, porque daqui a pouco o spoiler a gente dá. Mas primeiro a gente vai falar sobre uma coisa que muita gente não dá tanta importância, Suzane, que é a pele. Eu tô dando agora, depois dos 30 e poucos. Aos 34 anos eu resolvi dar uma olhadinha pra ela, né, que é sobre a pele. O tema do nosso programa é Minha Pele é Minha Capa. Como é que tá a sua capa? Cara, eu acho que, sei lá, deve estar um bagaço aí. Depois de 41 anos, ninguém cuida muito. É interessante porque, principalmente, você já viu homens cuidando de pele? Não. Passando protetor solar quando vai na praia? Não, no máximo passando um creme hidratante e nem às vezes nem da barba. Nem, então, assim, nem protetor solar. E você sabia qual o tamanho da pele, mais ou menos em média? Então, Chapa, eu tava aqui olhando pensando... Não, sem cola, sem cola. 2 metros? 2 metros e pouquinho, viu? Caramba, é o maior órgão do corpo humano. Até um dia desse eu nem sabia que era um órgão. Depois a gente aprende no colégio escola e tal. Que é um órgão e é importante, Pois né? é, mas a gente sabe pouco, viu, de pele. A gente sabe pouquinho e a gente vai ter uma especialista aqui que vai trazer todas as informações pra gente tirar essas dúvidas que muita gente tem em casa a respeito da pele. E lembrando, Chapa, que a gente trouxe esse assunto porque hoje é o Dia Mundial da Saúde. Então a gente quis trazer essa temática aqui sobre saúde, sobre autocuidado. E antes do intervalo, hoje é Dia Mundial também. Ela queria que eu mandasse aí um abraço pra galera, pros jornalistas. Achei que você não ia lembrar. Eu fiz publicidade, né, Suzane? Eu não fiz jornalismo. Então, coleguinha aqui, né? Pois é, a gente estudou na mesma faculdade, mas eu fiz publicidade e você fez jornalismo. Então, hoje é o Dia Mundial ou é nacional? É o Dia Nacional do Jornalista. Nacional. Ou Vamos falar que é mundial. Nossa, agora eu já... Mundial do jornalista. Um grande abraço para você hein? que é jornalista, que está fazendo a comunicação, o conteúdo chegar na casa daí dos brasileiros. Então, parabéns a você que é jornalista. E a gente vai para o intervalinho, porque daqui a pouquinho a gente volta. De volta aqui no seu programa Entre Família. Hoje a gente tem um assunto super importante. Fica com a gente, porque daqui a pouco a gente tem uma especialista para falar a respeito da pele, Suzane. É isso, e a gente quer a sua participação aqui com a gente, tá? Então já salva o número do nosso WhatsApp, que já vai passar aí na sua TV. E a gente quer saber o que mais te incomoda na sua pele. E aí você pode mandar a sua questão. Se você quiser, também pode tirar uma fotinha do rosto, da pele, para analisar, né? Porque a nossa especialista hoje, nós temos uma doutora, dermatologista, que vai nos ajudar e nos orientar como cuidar aí da pele, tá bom? Então, o que mais te incomoda na sua pele, manda a sua foto se você quiser, tá? Ou então você manda um recadinho, né, Chapolin? Pode mandar. E descreve aí pra gente. Ou qualquer dúvida do assunto que você queira saber mais sobre autocuidado, de repente alguma coisa que você esteja fazendo aí, se você quer saber se isso é mito, verdade, manda pra cá. Com certeza. Em qual número? Não está na tela. A Suzane não tem problema de pele, mas ela tem problema de vista, então vou falar o nosso WhatsApp aqui. Não eu queria ver se ele sabia qual dos 3 números ali, vai, qual dos 3? Então pode ir, agora que você sabe ler, então pode falar. É o primeiro. Olha, o DDD é o 12... 983150249. Manda mensagem pra gente, manda uma foto. Como a Suzane falou, você pode ter hoje uma consulta virtual inteiramente gratuita aqui no Entre Família. Você manda sua foto, a nossa especialista vai dar uma olhadinha e vai pelo menos, olha, isso pode ser isso aqui ou isso outro aqui. Enfim, não é 100%, né, não, porque tem que ir no médico, procurar um dermatologista, sempre. Mas você pode ter uma ideia de como está a sua pele. É isso, por bondade, Agora, por senhor. favor, primeiras damas. Ou primeiro os mais velhos. Que bom que você já revelou, Chapolin, para o nosso público já saber quem que é
o baby aqui dessa apresentação. Gente, eu vou apresentar então a nossa especialista de hoje, linda, maravilhosa, olhos azuis, a Mayra Stephan. Ela é dermatologista, ela é apaixonada aí por áreas capilar e estética, formada na Universidade Federal de Pelotas e tem várias experiências aí nessa área e também é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Mayra, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui conversando com você sobre esse assunto que eu gosto tanto, a pele. Que bom. Olha, a Mayra, eu encontrei com ela no camarim, né? A gente estava ali com algumas pessoas na maquiagem, né, Mayra? E aí eu falei, você que é dermatologista, porque pela pele dela já deu para perceber que ela seria a nossa especialista de hoje. Mayra, explica pra gente qual que é a função desse órgão tão importante, né? Um dos maiores órgãos aí do nosso corpo. Como vocês falaram, muita gente nem sabe que é um órgão, né? Então a pele realmente é o maior órgão do corpo humano. 60% da constituição do nosso organismo é feito de água, tá? Então, a pele, ela tem uma das principais funções dela, é fazer uma regulação do equilíbrio eletrolítico e hídrico do nosso corpo. Ela ajuda no controle da temperatura corporal, aquela sensação de frio, calor, é ela que nos permite ficar sempre com a mesma temperatura. E, além disso, ela participa muito na proteção da pele em relação a micro-organismos, tipo bactérias, fungos, vírus. Ela nos protege da entrada desses, vamos dizer assim, agentes, né, que podem causar doenças. E, além disso, ela participa também da síntese da vitamina D, que é super importante, né? A gente sabe hoje em dia que muita gente tem vitamina D baixa. Ainda mais nessa época, né, de coronavírus, que a gente ainda está vivendo. Tem muita gente que acha que acabou, mas a vitamina D é super importante, né? Super importante. A pele é como se fosse, então, sei lá, a parte mais tecnológica do nosso corpo, onde absorve tudo ali. É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. O rim também participa dessa produção de vitamina D, mas a pele é onde a gente consegue, tomando simplesmente 10 minutinhos de sol por dia, numa pequena área exposta, garantir essa manutenção de vitamina D. É verdade que tem que ser, geralmente, esse sol a gente acha que pode ser em qualquer momento, mas eu ouvi falar que é melhor que seja ali entre 11 e 1 da tarde, nesse horário do sol que é o mais forte. É isso mesmo? É isso Bem no mesmo. horário que a gente acha que não deve tomar o sol? E que a gente foge dele, né? Tá quente. Infelizmente, porque nesse período das 10 até as 16 horas, vamos aumentar um pouquinho esse período, é o período de maior radiação UVB. E a radiação UVB é a radiação que causa o famoso câncer de pele, né? Tanto o não melanoma quanto o melanoma. Então, certamente, esse período, que é a maior radiação UVB, também é o período de maior ativação de vitamina D. Então, nesse período, seria o ideal, mas como tem o risco do câncer de pele, a gente orienta, vamos evitar o sol nesse período, vamos pegar no período mais cedo, que tem maior radiação UVA, mas que também tem UVB, né? E, se for preciso, a gente acaba repondo, muitas vezes, a vitamina D nesses casos, né? Porque é melhor ter do que ter um câncer de pele. E é interessante que também não é um período excessivo, né? São 10 a 15 minutos, É dependendo muito pouco. da pessoa um pouco mais clara, um pouco mais escura, tem essa diferença também. Então, não é uma exposição tão alta, né? E pelo que eu ouvi falar, tem que ser sem protetor solar também. É verdade isso também? Para esse tipo de sol? Na verdade, assim, como a gente passa o protetor de uma forma muito irregular, tá? Mesmo que a gente tente passar, sempre a gente acaba esquecendo alguma área ou não passa de forma tão uniforme. Então, a gente acaba orientando que essa pequena área exposta pode ser sim com protetor. Porque sempre acaba ficando uma pequena área não Doutora, exposta. por falar em protetor, já que a gente já está nesse assunto, vamos já começar a falar sobre os autocuidados que a gente precisa ter. E todo dermatologista sempre reforça filtro solar, filtro solar. E eu gostaria que você explicasse e desmistificasse, porque eu sei que tem uma vertente aí que fala que, não, usar protetor porque é um produto químico, etc. e tal. Então, é um benefício, é um malefício, é um custo-benefício? Fala um pouquinho sobre o protetor para a nossa pele. O protetor solar, na verdade, a gente sabe que ele existe na forma física e na forma química, tá? E tem protetores que conseguem unir essas duas características e garantir uma maior proteção, tanto de radiação UVA, UVB, que a gente falou, luz visível e ainda infravermelho, tá? Então, o que a gente sabe é que o protetor, ele acaba sendo sim um aliado quando a gente pensa, por exemplo, num câncer de pele e melanoma.
né? Por mais que o protetor possa trazer alguma irritação na pele para algumas pessoas, deixar a pele mais oleosa, às vezes incomodar um pouquinho os protetores com cor, né? A gente sabe que a proteção dele diante de um câncer de pele, melanoma que tem risco de metástase, é infinitamente superior. Então, assim, a gente recomenda protetor solar sempre, 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 mesmo em dias nublados, mesmo que esteja chovendo, mesmo que for ficar em casa por causa da luz visível, né? Mesmo em casa? Mesmo em casa. Luz visível de lâmpadas, de computador, de celular, acaba causando muitas manchas na pele, não só o câncer de pele, mas as manchas, que são né, um temor de muitas pessoas. Então, assim, sempre protetor solar. E duas perguntinhas, né, para o nosso público entender de uma vez por todas. Como eu devo fazer essa aplicação, né, de quanto em quanto tempo, porque eu sei que tem essa questão do tempo e não vale para o dia inteiro. E como escolher o protetor solar ideal? Essa é uma pergunta, assim, sempre a gente tem que avaliar o tipo de pele do paciente, né? Então, assim, por exemplo, um paciente com uma pele mais oleosa, ele vai ter que usar um protetor solar oil free, com toque seco, que não deixa a pele dele oleosa, porque senão ele não vai aderir a esse filtro solar, né? Um paciente que já tem uma pele mais ressecada, ele vai ter que optar por um filtro solar que tenha fatores antioxidantes, que tenha uma característica mais hidratante, tá? E assim, qual filtro que eu vou escolher pensando que eu quero maior duração, que eu quero... Não existe assim um filtro que dure o dia inteiro, que nem você falou, não existe. Não existe um filtro que não saia na água, tá? Todos os filtros solares precisam ser reaplicados. O que eu combino com os pacientes é assim, aplicou de manhã, deixa lá do lado da escova de dente para não esquecer. E depois leva junto, reaplica pelo menos ao meio-dia, que é o pico do sol que a gente falou, a radiação UVB, né? Eu combino com os pacientes assim, 2 vezes ao dia. Vai para a praia, vai ter uma exposição mais extensa ao sol, aí sim, aí reaplica de 2 em 2 horas, né? Agora, Zene, vamos começar as perguntas aqui então. Tem uma lista aqui, viu, já. Questão do protetor solar. Isso aqui era só o início, né? É só o início. Isso aqui é só o esquenta. Nem começou ainda o programa, nem tá ao vivo. Vamos lá. Essa questão do protetor é uma coisa que muita gente tem dúvida, infelizmente, né? A gente não sabe, principalmente no Brasil, eu acho que não tem uma cultura de usar muito protetor solar. Parece que em outros países eles se preocupam mais com isso, né? Mas como que funciona essa questão do número do fator solar? Por exemplo, 50, 30, 70? Porque a gente fica na dúvida, o 70 protege muito mais do que o 20, do que o 30? Isso tem a ver com o nível de proteção, com o nível talvez, da pele, do tom de pele da pessoa, ou com o tempo que ele vai... Como que é essas diferenças, né? Então, assim, o FPS, né, que é o que você está falando, que é o fator de proteção solar, a gente acaba fazendo uma continha e ele refere-se ao UVB, a radiação UVB que a gente estava falando, que é aquela responsável pelo câncer de pele e também pela síntese de vitamina D. Então, muita gente acha, o que importa é um FPS alto, que eu já estou totalmente protegido. Não, às vezes a gente pega um filtro solar que tem um FPS alto, de 99, por exemplo, e não tem o PPD. O PPD... ele é um fator que geralmente está bem escondidinho atrás da embalagem, bem pequenininho, e que ele nos fala a respeito da proteção UVA, que é fundamental também, que é a radiação que causa o envelhecimento da pele, o fotodano. Então, é muito importante que tenha um FPS alto, sim, mas que tenha também esse fator de PPD alto. E isso muita gente nem sabe. E, se possível, é importante que no filtro esteja escrito que tem substâncias antioxidantes também, porque aí vai garantir a proteção contra a luz visível, tá? A presença da cor, por exemplo, garante o óxido de ferro. O óxido de ferro, ele aumenta a proteção para pacientes que têm melasma, para pacientes que têm manchas. Então, a gente tem um ganho muito grande com pequenos detalhes no protetor solar. Gente, que bom saber disso, porque eu estou usando uma agora que é de cor, né? É um desafio, realmente... Tá ali, passar todos os dias, reaplicar. Uma matéria, depois a gente fazer uma matéria com a doutora, manda o Lucas lá, ou a Maureen, uma matéria realmente explicando como é que... Exatamente. Mas essa questão só terminando essa coisa do protetor solar ainda, dizem que de 15 para 30 tem até uma diferença significativa no FPS, mas do 30 em diante, essa diferença é pouco. Mito ou verdade, doutora? É verdade. A partir do 30, a proteção para UVB, que é que a gente está falando, o FPS, aumenta muito pouco, tá? O que a gente sabe, assim, é que pacientes que têm a pele muito oleosa, por exemplo, eles não toleram um FPS muito alto, tipo botar um 80 na pele, porque acaba pesando um pouco mais. É bem oleoso, ele é bem denso até. Fica muito pesado, muito oleoso. Então, esse paciente com a pele oleosa, um FPS 30 está excelente, ele vai estar protegido, não vai ficar com aquela pele oleosa, sabe?
Então, a gente já entendeu que o seguinte, protetor solar é extremamente importante, indispensável, seja qual for a idade, pelo que eu entendi, né? Quanto antes, melhor. Mas nesse programa, gente, a gente só começou te dando aí uma orientação que é o filtro solar, o protetor solar, enfim. Mas tem outras orientações extremamente importantes. Nós vamos falar ainda sobre a água, tá? Que é essencial, vital para a pele. Tem outros assuntos aqui, espinhas, acnes, que eu acho que é a angústia de todos nós, né? O como lidar com isso, como tratar, como cuidar, para que a pele não fique aí acneica. Nós vamos fazer um breve intervalo, na volta a gente continua essa discussão. Nós vamos ter aqui também uma dinâmica super legal, tá? Que vai trazer aí informações de como você pode cuidar da sua pele de maneira caseira. Fique com a gente, o Entre Família volta já já. Muito bem, estamos aqui de volta no Entre Família, agora para aquele momento super legal no nosso quadro com a nossa visagista. Eu recebo mais uma vez ela, Poliana Oliveira. Boa tarde. Boa tarde, Su. Como que você tá? Tô bem, é sempre um prazer receber Obrigada. você aqui. E hoje nós vamos falar de uma coisa que a gente adora, né? Nós que somos mulheres, adoramos sentar para conversar, para falar sobre maquiagem. Hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui do programa, quando acabar, arrasando aí na sua make, porque nós vamos falar sobre o tom certo para base. E até onde eu sei, viu, meninas, é o que há na maquiagem. Para poder arrasar, tem que ter uma boa pele, né, Poli? Tem que ter uma boa pele, tem que ter o cuidado, como a doutora falou. Primeiro cuida da pele, faz toda a asepsia, para depois aquelas imperfeiçõezinhas que você não consegue tirar através dos produtos, automaticamente a maquiagem te ajuda. E para isso nós temos duas modelos. A primeira delas é essa linda baiana que está aqui com a gente, Rízia do Vale. Ela é editora, inclusive do Entre Família, né, Rízia? Está sempre editando os nossos materiais, reportagens. Sempre estou editando seus VTs maravilhosos. Ai, obrigada. Quando você vê um vídeo nosso aqui, né, às vezes, na maioria, são os meus, que tá bonita é porque a Rízia foi a responsável. Mas vamos lá, então, analisar a pele da Rízia, Poli, e eu queria que você já dissesse pra gente como achar o tom certo, o que levar em consideração. Muito fácil. Para você achar o seu tom certo, você tem que lembrar que a pele, são 3 tipos de pele. A clara, a média e a escura. Então, olha a pele da Ri, ela já é mais morena. Você tem uma pele mais média, a minha é um pouco mais clara. Então, a gente tem os 3 tons aqui, ó. Clara, média e um pouquinho mais morena. Você observando isso, você já consegue eliminar a maioria das bases, porque o mercado, ele não te oferece uma marca só com três opções de base, ele oferece várias, imensas opções de bases, então você já começa a eliminar. Minha pele é média, então eu vou ficar ali naquelas 3 opções de média que tem. E como que você vai fazer O teste? Sempre na parte da mandíbula, da maxilar. Não é na mão? Não é na mão. A mão é Eu jurava que ia diferente. ser na mão. Até porque o seu colo, quando você se queima, é diferente do seu rosto. Você usa protetor solar no seu rosto bastante, todos os dias, então fica aquela diferencinha. Como que você vai fazer? Primeiro passa aqui e no pescoço. Tem que acompanhar o seu colo. Tem que desaparecer do seu rosto. Entendi. Uma outra dica, se você não identificou se sua pele é clara, média ou escura, porque é muito fácil identificar isso, você pode ver também através das suas veias. Nas suas veias, se elas forem esverdeadas, roxeadas, ela é uma pele fria. Então, você já elimina todas as bases quentes. Se ela for esverdeada, mais amarelada, ela já é uma pele mais quente. E se ela for só verde, ela é warm, que a gente fala que ela é neutra. Então, dá para você usar todos os tipos de base. Do que tem dentro da se é clara, média ou escura. Deu para entender mais ou menos? Deu para entender. Achei interessante isso daí. Eu chego lá para poder fazer esse teste, eu coloco aqui, eu tenho que esperar um tempo para É bom esperar lá, oxidar, parece que fala, né? Espera uns 5 segundos e automaticamente já vai desaparecer na sua pele se realmente for o seu tom. O mais interessante é que quando você vê realmente qual que é o seu tom, você toma um solzinho, aí você fala, ai, tá diferente, não era esse meu tom. Durante uma vez o aconteceu ano, comigo, Poli. assim? Eu escolhi super errado, tive que trocar com uma amiga. Sério? Por quê? Você tomou o sol, automaticamente mudou um pouquinho o tom da sua pele. Você não pode ter só uma base na sua casa. Você tem que ter uma realmente do tom da sua pele e uma mais escura. Aí você põe uma gotinha da escura na tua base. Prepara, você pode preparar na mão, sabendo que já é a sua cor, e aplicar aqui até você chegar no tom. Eu coloquei 2 gotinhas da base, deu certo para a pigmentação que eu tô agora, que eu estou morena, estou queimada do sol.
entende? É porque essa Dá pra alteração você que a gente mesclar. tem em contato com o sol, né? Vai mudar o tom da pele. Mas essa dica que você deu é muito boa, inclusive, quando a gente talvez quer muito uma marca de uma base, não encontrou o tom certo por alguma questão, né? E você faz essa misturinha. É uma boa dica essa. Isso é uma boa dica, porque na verdade não existe uma base para você que é para o ano inteiro, porque temos as estações do ano. Então, Coloca pra gente ver, vamos então, colocar Poli, mais? na Rízia, um lado, viu, Rízia? Um lado certo e um Pode lado encostar errado, mais? pra gente... A gente tem... pra gente ver essa diferença, né? Então, a Rízia tem uma pele escura, marrom. sim, Aí você coloca de um lado o tom certo dela pra gente ver e o tom errado pra gente ter essa mesma noção. E depois, Poli, a gente pode falar também sobre o corretivo, né? Porque essa daí é Sim. uma outra grande dúvida. Essa aí que você está colocando, me parece que é o certo, né? Porque, é o certo. olha, Olha, só passei aqui na mandíbula dela. Desapareceu com poucos segundos, né? gente, que interessante, porque aí de casa pode ser que você ache que a Poli não colocou base significativa, mas ela colocou um tanto muito bom e desapareceu No rostinho dela. no rosto. Mostra na esponjinha aqui pra gente, esse é o tom Que não é da pele que dela. não é da pele dela, é o errado, né? É o errado. Aí deu pra ver bem a diferença. Né? Se a gente fosse aplicar uma coisa assim meio na dúvida, Poli, dá pra gente mostrar, não sei das cores que você trouxe aqui. Porque essa daqui, gente, dá pra vocês verem bem a diferença, né, Rízia? Olha um lado, realmente não é a pele da Rízia, parece até que tem uma argila aqui. O outro que tá super Mais aderiu aí à uniforme. pele. Você viu que como que fica uniforme? Quando a gente olha pelo pescoço e o colo dela também, tem que acompanhar. Se, Entendi. por exemplo, ela não comprou o tom certo, comprou um tom a menos, dá para ela passar naquela pressa, quando a gente não, eu tenho que estar com a minha pele impecável, uniforme, o que eu faço? Dá para ela até passar um tomzinho a menos, que não seria essa, porque essa está bem desigual, e dá para ela colocar um bronze, que seria um pozinho, um blushzinho para dar uma disfarçada, um contorno, algo do tipo para dar uma mesclada com aquela base. É que nem você disse que você ficou desesperada com a sua amiga, tiveram que trocar lá a base, então pode ter esse truque também. Boa, boa. Você passou o tom, esse tom, e esse daqui. Isso, olha Esse a diferença. daqui seria um a menos, Seria o médio, ó. o médio? Seria o claro, o médio e o mais escurinho. Olha a diferença. Passa isso aqui pra gente só ver, então, Poli, esse tom a menos aí que você disse pra gente ter uma noção, né? Que um é bem o oposto, realmente acho que de cara já daria pra perceber que não seria a pele da Rízia. Vou passar no quietinho dela. Esse daí já não negocinho. ficou tão gritante, mas a gente também já percebe que não é, né? Que não é. Ainda mais porque agora a gente viu o lado certo aqui. Olha, gente, não sei se dá pra vocês verem bem a diferença. Esse lado do rosto da Rízia tá super natural, mas tem base aqui. Aqui no meio, não tá tanto. E do outro lado, né, muito menos. Ai, que modelete, já virou o rostinho. Agora, vamos analisar a pele da nossa outra modelo antes da gente falar do corretivo. Vamos trazer aqui agora a Priscila Pérez, é advogada, também colaboradora aqui da TV Novo Tempo. Pri, seja bem-vinda, é a primeira vez aqui no Entre Família, né? Primeira vez. Olha, pode apostar que você volta outras vezes, viu? Porque a produção, a gente vira e vai, precisamos de modelos aqui. Muito obrigada pela sua participação. A Pri tem uma pele, acho que Até média, né? Mais média. Tá vendo que ela tem algumas pigmentaçõezinhas até avermelhadinhas, mas amareladas. É lógico que da base, antes da gente aplicar uma base, a gente teria que aplicar um corretivo. Por exemplo, eu tinha perguntado para a Pri o que mais incomoda nela. Ela falou olheira. Mulherada não gosta de olheira. Então dá para disfarçar com as cores do corretivo também. Qual que seria, dessas bases que você trouxe, qual que seria o tom O dela? tom ideal dela. Aham. Vou passar o tom ideal dela. Seria esse mais claro, Esse né? mais claro. Vou passar desse lado também. A gente vai aproximar aqui para ver. Que legal, Poli. Realmente a gente olha aqui... Olha como já sumiu. Exato, exato. Espero que o pessoal de casa também consiga ver bem pela câmera, porque às vezes assim, gente, a câmera às vezes não revela tudo como a gente está vendo aqui ao vivo e a cores.
Então, esse é o tom. Mostra um outro tom acima, não Poli, seria pra gente dela. ver. Ó. Que não seria dela, pra gente... Fica bem mais escuro. Fica mais E escuro, dá essa fica diferença amarelado. com o colo, como você comentou. Isso, dá muita diferença. Não desapareceu da pele, mesmo esperando aí uns segundinhos. O outro já desapareceu Gente, imediato. muito interessante mesmo, porque esse daqui tá todo uniforme. Olhando assim, às vezes a gente acha até que nem tem base, esse outro já dá pra perceber. A gente consegue ver a base, né? Uhum. O outro a gente vê uma pele, sei lá, tipo tratada. Sim. E daqui você já vê a base primeiro antes do rosto. Isso, lembrando, sempre na mandíbula que você testa a sua base, nunca na mão. Na mão você pode colocar o produto para você aplicar, mas nunca diretamente no pescoço, mas vai comparando com o colo e o roxinho. E sobre o corretivo aqui no caso, principalmente da Pri, que ela quer fazer a correção da olheira, o que a gente... O corretivo, você vê que tem várias cores, ainda estão faltando outras. O mais queridinho das mulheres não é o amarelo, é o verdinho. O verde? Verdinho por causa das espinhas, da acne, das manchinhas vermelhas, é o que neutraliza. Então, tem uma manchinha vermelha, vai lá e põe um pouquinho do verde lá para dar uma equilibrada. Na verdade, o corretivo vem antes da base. Então, por exemplo, o dela, já dá para ver em volta do olhinho dela que tem acúmulo de vasos, né? Como se fosse um olho mais cansado. Então, esse acúmulo, que é essa falta da corrente sanguínea, é onde a gente vai passar o amarelinho. Então, vou pegar Então, sempre que eu quiser cobrir uma olheira assim, você aplica o amarelinho. o amarelo. Se for numa pele negra, o ideal seria o laranjinha. Certo. Laranja ou avermelhadinho, coral, dá bastante. Uma pele branquinha como a dela, a gente vai aplicar o amarelinho. Porque senão vem umas peles muito morenas querendo aplicar aquele amarelo, então não vai ficar legal. Tem que mais ou menos desaparecer na pele. Muito boa essa dica. Eu não sabia. Eu achava que o amarelo serviria para qualquer situação. Doce engano, né? Doce engano. Porque a gente tem que realmente respeitar essa questão da tonalidade da pele. Então aqui, ó, como você pode ver, Su, é bem... já ficou uniforme? Já posso sair só com corretivo? Não. Passo corretivo para dar uma uniformizada, como se fosse uma iluminada no olho, para depois colocar a base por cima. E é só o quê? Um depósito. Depositando. Você não esfrega o olho. Você deposita, dá batidinhas bem de leve, como se fosse... Ó, vê se dá pra gente mostrar... Qual câmera que a gente fecha, hein? Pra Poli mostrar aqui no dedo como foi que ela fez. Vamos fechar aqui nessa câmera 1? Faz aí de novo pra gente... O movimento. Pode levantar o rostinho, Pri? Só deposito. E com o dedo mesmo, né, Poli? Pode ser com o dedo mesmo ou com uma esponjinha. Entendi. E aquela olheira não roxa? esfrega. Aquela olheira roxa seria também um amarelo? A olheira roxinha pode ser também um amarelinho ou o verdinho. Tá. Vai depender da tonalidade da pele dela. Se for o dela, no caso, melhor é o amarelinho. E se eu quisesse usar um corretivo, não necessariamente para olheiras, mas um corretivo que tem a sua função de corrigir, né? De corrigir, tá. Ali a questão do... Como que eu vejo a questão do tom? Porque a base você já explicou que ela tem que Sim. ficar realmente, né? Desaparecer. Tá, são cores, aqui estão faltando bastante. O meu queridinho é o lilás, que não tem aqui. O lilás. Porque eu tenho sardas. Você não sabia, né? Não a minha sarda sabia. desapareceu, ninguém sabe que eu tenho sarda. Então, para você camuflar essa sardinha, ou até mesmo aquela manchinha de vitiligo, é o lilazinho. Primeiro você tem que identificar qual que é a manchinha que você tem e pensar na colorimetria. Pensar assim, se é uma manchinha branca, o que eu uniformizo, que é o vitiligo? O que eu uniformizo mais? É o lilazinho, que vai voltar mais pro tonzinho da pele clara. Tem que imaginar. Aquela manchinha branca, você deposita o lilazinho para ficar mais próximo do tom da pele. E só lembrando, gente, que a Poli falou, né, sobre o verdinho. A Pri não tem nenhuma espinha pra gente fazer a demonstração, né, Pri? Parabéns pra você. Mas aí a gente colocaria o verdinho em cima da espinha. Em cima da espinha, ou qualquer acne, ou qualquer resíduo de infecção. Normalmente a gente usa até para cirurgia também. Quando a pessoa faz algum tipo de cirurgia, fica marquinha, alguma coisa que acidentou, passa o verdinho também, sempre aplicando somente. Existem outros tons, como esse escurinho, que dá pra gente fazer técnica de contorno, que é o afinamento do rosto, que hoje em dia a gente nem usa tanto corretivo para isso, a gente usa o corretivo em pó. Mas esse corretivo que é... Daria para fazer dava também. para fazer também. Aquelas fotos que o pessoal tira bem profissional, que deixa o nariz extremamente fino, o rosto bem... Muda totalmente o formato do seu rosto. Super. Dá pra gente fazer com corretivo também. Que da hora.
Antes da gente revisar aqui a questão da Vou passar a ordem das basinha dela. coisas, só uma dúvida, Poli, eu acho que até divide a opinião de especialistas, né? Esse corretivo que a gente usa para iluminar aqui, né? Sempre um corretivinho aqui, às vezes assim no buço e tal. Eu uso ele um tom a mais ou um tom a menos? Você pode usar um tom a menos para dar uma iluminada. Depois você vem com a sua base dando toquinhos para ele reacender. Então, tom a onde menos. você quer o tom a menos é onde você quer mostrar mais, onde você quer iluminar mais. Então, um sempre- tom mais claro, né? Um tom mais claro que a sua pele. Só para ficar Isso, claro na isso, nossa isso. linguagem. Então, Isso. é o seguinte, vamos só dar uma ilustração, acho que não tem aqui a questão do corretivo, mas é o seguinte, por exemplo, se você usa uma base, né, um pouco mais escura, você vai usar o corretivo um pouco mais claro. Dá para ver a diferença? Então, suponhamos que essa aqui seja a sua base, quando você for escolher o corretivo, escolha ele mais claro. Você vai passar, vai ficar... Nossa, eu tô parecendo um fantasma, mas calma, porque depois você passa a base por cima, vai fazer a correção, então vai ter esse efeito de iluminar, porque aqui na gente, né, pelo cansaço, enfim, da vida, fica às vezes escuro, então é assim que se faz. As meninas no camarim tentam me ajudar bastante com isso, principalmente essa noite que eu dormi super mal. Poli, então vamos revisar a questão Olha aqui o da uniforme. ordem. Passei aqui no rostinho dela, em cima do corretivo. Ela pode E a passar Pri já um tem uma pozinho. pele boa, ela né? tem uma Já- pele o maravilhosa. negócio já deu certo, assim. Dá para colocar um pozinho também. Ela tinha me falado que a pele dela é bem oleosa, mas ela não gosta das linhas de expressão. Então, não posso sair jogando pó em tudo, porque senão vai marcar a linha de expressão. Então, eu vejo que o meu cliente não gosta e eu passo na zona T, que é a zona que a pessoa tem mais oleosidade. Bem aquele translúcido, para ficar bem... Porque bem senão fica muita levezinho, camada você fica de- craquelado. Exatamente. Essa questão de craquelar, então, boa, de você lembrar sobre essa questão de craquelar, Poli, porque acontece isso às vezes no final, às vezes nem no final do dia, né? Às vezes ali no meio do dia a maquiagem já se desfez. O que eu posso fazer de truquezinho para segurar bem essa minha maquiagem? Tá. O ideal seria você ver, que nem essa base que você está segurando, ela é mais líquida. Ela não é extremamente leve, ela também não é extremamente densa, ela é média. Então, ela segura mais. Quando você põe uma líquida, ela fica aquela camada bem fininha, dá certo e não craquela, porém mostra as manchinhas, as imperfeições, porque não tira tudo. Quando você põe uma densa, que é o waterproof, que é uma que parece pasta mesmo, ela tem tendência a craquelar, porque está faltando o quê? Uma hidratação, um primer, aquela asepsia, o que vai deixar realmente a sua pele extremamente tratada. Ok, Então, hoje... para segurar, tem que tratar a pele antes. Tá, eu sei que a gente está falando sobre a questão do tom da base, mas então, para a gente só entender que para essa base também ter esse efeito na pele, a gente tem que ter uma boa limpeza e uma boa hidratação Uma boa antes de hidratação colocar. antes. E não é só no dia que faz a maquiagem, todos os dias para Na manter essa vida. pele com bastante óleo, né? Poli, muito obrigada. Eu que Então, só agradeço. lembrando, gente, primeiro o corretivo, né? E aí Primeiro vai variar corretivo. a questão da cor do que você quer corrigir, se uma espinha, se uma olheira. E depois você coloca, então, a base por cima e finaliza com o pó. Falei certinho? Falou certíssimo. Poli, muito obrigada mais uma Eu vez. que Sempre agradeço, bom Su. ter você aqui com a gente, trazendo essas dicas maravilhosas. E obrigada, Pri, obrigada a Rízia também, que foram as nossas modelos hoje. E a gente se vê, né, Poli? A gente se vê. Daqui 15 dias estamos juntos de Daqui novo. 15 dias. Um beijo, Su. Beijo, obrigada. Obrigada. E você vem comigo aqui, adorei essas Olha, dicas. Suzane, Curtiu aí, Vou Chapolin? tirar onda em casa hoje. Mulher vai instalar. Olha, eu acho que. Sabe como você esse pode tirar tom... onda? Dando de presente pra ela. Não, calma, uma Uma coisa de cada base. vez. Uma Né, coisa- doutora? Uma coisa de cada vez. Tirar Eu onda, tenho não, ó, eu certeza. acho que a sua pele é um pouco mais média. Você deveria passar primeiro esse aqui, isso aí. Cara, tirar onda hoje. Falando nisso, ô Suzane, quer mandar um abraço? A Priscila está participando com a gente. A Priscila e a Risa trabalham na Novo Tempo, né? Estão sempre com a gente. E mandar um abraço pro pessoal aí de Portugal também, né? Que estão lá gravando. Eu falei que ia dar o spoiler? Ah, é verdade. Vou dar o spoiler. Vai, manda. Nosso querido cinegrafista Rossini está lá na... Priscila, Rossini e todo mundo lá na Europa, lá viajando. A gente está gravando uma matéria especial, agora sem brincadeira. A gente está gravando uma matéria especial que a gente vai passar ali na época do segundo semestre, né? Quando tem ali a independência do Brasil, todo esse contexto cultural, Brasil-Portugal, quais são essas relações entre Brasil e Portugal. Uma matéria, um documentário super bacana que a nossa equipe foi gravar.
E vai ser super bacana, viu? Chapolin, eu te agradeço por ter revelado, porque a produção estava guardando as 7 chaves desse assunto que nem eu sabia. Não, a gente tem que contar, Agora, porque a gente tem que começar a finalmente. divulgar, porque assim, é Eu concordo divulgando com você. que as pessoas vão querer Exato. assistir. Pra que Se eu esse deixar para mistério? avisar quando começar a matéria, ninguém vai. Também não. Eu, como uma Nós boa vamos começar. jornalista, digo que é o seguinte, tem que contar mesmo, porque quanto mais a gente fala, mais a gente fala Exatamente. do projeto e divulga. Obrigada. Mas muito pela bacana. informação. Poxa, olha, como dá diferença um profissional, não é mesmo? A gente vê muitas pessoas que não têm um domínio de algumas coisas assim e querem ver só tutorial no YouTube e acham que vai resolver a vida. Mas você vê um profissional que sabe como trabalhar com a maquiagem. Não fica exagerado, cumpre o papel que é a maquiagem, né? Para dar aquela melhorada na pele. Sim. E você vê, ela passou ali, não deu nem para perceber que tinha maquiagem. Era É fantástico. isso aí. Às vezes a gente erra bastante, né? Porque a gente não sabe o conceito que tem por trás, e você colocou muito bem. E o Entre Família está aqui, né, gente, para oferecer essas dicas maravilhosas para você, inclusive, responder a sua pergunta. Só tá com dúvida, Suzane. A doutora já está aqui do meu ladinho esperando. Então, manda aí, produção, vamos ver quem está chegando. Qual que é a primeira? É a Elisete. Mandou fotinha. Elisete, obrigada por tirar a fotinha e mandar pra gente, tá? Consegue ler, Suzane? Consigo, Vai lá. ainda me resta uma visão. Tenho 60 anos e vejo que a minha pele, perto do pescoço, está franzida. O que fazer? Aí ela mostrou na fotinha, consegue ver aí, doutora? Bem ali no colo, né? Mas a pele tá ótima, Elisete. 60 anos, tá maravilhosa. O que fazer, então, com esse franzido? Na verdade, isso que ela está falando, a gente chama de sleep lines, se eu conseguir ver bem, são umas linhazinhas assim marcadinhas, né? Que são as linhas justamente que ficam depois que a gente dorme. E com o tempo, com a idade, isso é muito comum de aparecer. Então, assim, a gente pode, de uma forma mais simples, hidratar muito a região, tá? É muito importante a hidratação. Beber bastante água para amenizar essa perda de água que acontece ao longo dos anos. Mas também a gente pode fazer procedimentos que ajudam a preencher essas ruguinhas. Por exemplo, colocar ácido hialurônico, preencher diretamente na ruguinha mesmo que está incomodando ela. Pelo que eu entendi, é a ruguinha em si. Mas se for o aspecto da pele, as manchinhas, a gente pode usar substâncias clareadoras, né? Tem substâncias específicas para o colo, tanto prontas no mercado quanto manipuladas. O que eu entendi que está incomodando ela, na verdade, são as sleep lines. E isso, a melhor coisa a fazer é preencher com ácido hialurônico, de forma bem localizada. Legal. Aproveitando já o gancho, doutora, você falou da água, né? Como é importante a água. A gente tem uma dúvida no Brasil com relação à água. Às vezes a gente viaja para fora, ou quando vem alguém visitar aqui o Brasil, você vê qualquer pessoa, a maioria delas, anda com uma garrafinha de água do lado. A gente não tem esse costume no Brasil, infelizmente. Mas como que é esse mito da água? Tem gente que fala, não, são 2 litros de água por pessoa, por dia. Mas, cara, cada um tem um tamanho diferente. E você está de parabéns, porque o Chapolin não tem uma garrafa de água, ele tem 1 litro. Assim, ó, um barril. A minha garrafa ela tem 2 litros e 200 de água, né? Eu tento tomar 2 por dia. Então, Parabéns, cara. como que funciona isso? Primeiro, né? Você resumir um pouquinho pra gente. Quanto de água por pessoa? É por peso ou é por uma quantidade X, serve para todo mundo? E outra coisa, essa água ela tem que ser fracionada ao longo do dia ou eu posso tomar a minha quantidade de uma vez só também, né? Que tem muita gente que tem dúvida disso. Assim, isso que você falou, a gente tem na cabeça um número, né? Todo mundo acha que 2 2 litros de é um água número, por dia é o ideal É que nem o para todo consumo de mundo. calorias, 2 mil por Nossa, dia. gente, vocês começam a falar em água, começa a me dar sede, porque eu sou uma pessoa péssima para beber água. Isso não é um sinal legal. Quando a gente começa a sentir sede, significa que o nosso corpo já está muito desidratado. Como eu tinha falado no início, 60% do nosso corpo é água. Aqui. Tá? E 1/3 fica fora das células e 2/3 dentro das células. Então, essa quantidade que está fora das células, ela tem que estar sempre circulando de forma a manter todas as nossas estruturas hidratadas. Então, se você começa a sentir sede, é um sinal, opa, está faltando água para alguma função do nosso organismo. Isso não pode acontecer. Então, o importante doutora, chega a doer meu coração. Bidu, por favor, traz uma água. Então, é importante a gente fazer isso, tentar beber uma quantidade de água por dia de forma fracionada, não de uma vez só, porque senão vai sobrecarregar os nossos rins, né? Certo. Mas de forma fracionada. Então, assim, não é todo mundo que tem que beber 2 litros de água. A gente fala 2 litros para uma pessoa de peso ideal, né? Que esteja dentro do seu peso, do seu IMC, e que não tenha nenhum problema de saúde. Porque uma pessoa, por exemplo, que tem uma insuficiência renal, beber essa quantidade de água vai sobrecarregar o rim, ele não vai conseguir dar conta de eliminar isso todos os dias pela urina.
Então, o que a gente acaba preconizando é assim, uma pessoa que faz muito exercício físico, que sua muito, né, que perde esse excesso de água pelo suor, obviamente vai ter que beber durante o exercício de 500 ml a 1 litro de água, só durante o exercício. Né? Isso falando de exercícios de alto impacto, né? Agora, uma pessoa, por exemplo, de 70 quilos, que esteja dentro do seu peso, que esteja sem nenhum problema de saúde, que esteja tudo certinho, 2 litros sim, atende, né? Agora, uma pessoa subnutrida, uma pessoa que tem um IMC baixo, que tenha doença, tem que cuidar muito. 1 litro para ela, de repente, até é demais. Exato. Né? Existe um cálculo que dá para fazer? De repente, a pessoa tem 70 quilos. Se você multiplica por tanto, tem um cálculo básico para... Se a gente colocar na internet, no Google, assim, ele puxa um aplicativozinho que você coloca o seu peso e você coloca mais ou menos o seu IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Esse é um cálculozinho básico. E aí você coloca ali, ele vai te dizer o consumo de água diário. Mas para a grande maioria das pessoas, de acordo com o peso, sem ter nenhuma doença, vai ser em torno disso, de 1,800 a 2,5. Legal, legal. Muito boa essa explicação. Ó, dica para você, ande com a garrafinha de água do lado. Quando eu comprei a garrafa, foi o melhor investimento. Eu não esqueço de tomar água. Ai, gente, Melhor o chefe investimento. podia me dar uma, né? Com certeza, seu chefe vai te dar, sim. E um aumento de trabalho. Gente, esse negócio da água eu prefiro nem falar, porque eu sou péssimo exemplo. Um péssimo exemplo. Vamos lá, então, a sua participação aí de casa. Vamos ver quem está chegando. Intervalo, Sônia. Agora a gente vai ter que intervalo. Olha, a diretora mandou. Então, Vamos obedecer. olha, Faz o Josefa, seguinte, a gente é o aproveita para tomar água. Você não precisa Isso, tomar água. mas eu Vamos vou tomar ler água, primeiro então. a participação da Josefa. Eu vou ler a participação e aí a gente chama o Não, intervalo melhor, e já responde. deixa suspense. Deixa suspense. Deixa suspense? Deixa suspense. Então Depois tá, a gente chama. Josefa, a gente deixa esse suspense, eu vou chamar o intervalo e na volta a gente tem a sua participação aqui. Então não saia daí, o Entre Família volta já. De volta aqui no seu programa Entre Família, tem muita gente com dúvida, viu, Suzane? Muita gente mandando pergunta aí no nosso WhatsApp. Então, se você tem dúvida, manda pra gente. Nosso DDD é 12, o telefone 98315-0249. Manda pra gente, quiser mandar uma foto também para exemplificar seu caso, a gente vai colocar aqui para a doutora. Vamos lá, doutora, olha só. Primeira pergunta. Aqui vai ser um negócio rápido, roleta russa aqui, vai lá. Pode pôr na tela. A Josefa, ela ficou, viu, Suzane? A Josefa ficou esperando aí até agora. Olha só, um dos meus maiores medos é que uma mancha perigosa apareça em meu corpo, numa área que eu não posso ver, como as costas, por exemplo, né? O que eu posso fazer para prevenir câncer e supervisionar essas áreas? Então, Josefa, essa pergunta é importante. Uma das coisas que a gente tem que fazer eu sempre peço para pedir para alguém fotografar para você, porque a melhor forma de acompanhar é por meio de fotos, e realmente as costas a gente não consegue ver. Então, se alguém puder te ajudar nessas fotos, é importante. Além disso, se você puder consultar um médico dermatologista para fazer o que a gente chama de dermatoscopia, checagem das pintas, é sempre muito importante. Eu aconselho pelo menos uma vez ao ano, tá? Legal, muito bom, muito bom. Procure sempre um dermatologista. Pode jogar na tela próxima aí. Essa é anônima, a pessoa não quis se identificar. Ela diz o seguinte, tem algum tratamento para aquelas partes escuras entre as coxas? Sofro muito com isso. Só aparece em quem é mais gordinho? Caso a dúvida dela, ou não? Pode aparecer em qualquer pessoa? Não, na verdade, pode aparecer em pessoas que têm um índice glicêmico, açúcar no sangue alto, tá? Ok. Tem muita relação com diabetes. A gente chama essas manchas escuras de acantose nigricante. Então, a gente tem que sempre descartar, primeiro, esse assunto do diabetes, da resistência insulínica, né? E aí, sim, se for realmente somente pelo atrito, pelo excesso de peso, aí a gente tem clareadores que a gente pode usar. Por exemplo, a hidroquinona, o ácido azelaico, que podem ser usados com muita cautela, né? Com acompanhamento. Se alguém nunca foi ao médico, doutora, de repente, para saber que tem um problema de diabetes, isso pode ser um indicativo? Pode, pode. Muita gente, simplesmente por tratar o diabetes e diminuir o açúcar no sangue, a gente consegue eliminar as manchas sem nenhum tratamento. Que legal. Uau. E também, já aproveitando essa questão das coxas ali, a pessoa um pouquinho mais gordinha, geralmente tem também o problema que você falou, né? Pode, só do atrito entre a perna, gerar alguma assadura. Como que a gente pode cuidar um pouco mais disso, se tratar a respeito disso? Isso. Não só o atrito, né, entre as pernas, mas muitas vezes a depilação, o ato de depilar essas regiões de forma inadequada, com lâmina, e acaba danificando a pele na volta do folículo piloso e acaba escurecendo. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho sempre procurar, primeiramente, né, perder o peso, fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável para evitar esse atrito. Se for possível, usar aqueles shortinhos de algodão, né, tanto homens quanto mulheres, aquelas cuecas samba canção, que aí ajuda a evitar o atrito, né? Evitar ficar com roupa molhada há muito tempo nessa região, que prolifera fungo e faz esse escurecimento piorar, né?
E evitar roupas muito apertadas, como calça jeans, que a gente acaba ficando muito tempo sentado e sua nessa região. Legal, boas dicas, viu? Vamos lá, próxima. Diretora, você diz aí, até quando a gente tem o nosso tempo aqui, tá bom? Olha, a Shirley, ela fala o seguinte, Shirley Mota, ela é de Minas Gerais. Tenho 42 anos, ó, quase meia idade, viu, Suzane? E por causa de ovário policístico, tenho espinha até hoje. Falam que é acne adulta, mas daqui a pouco será acne velhice. Ela até coloca como uma maneira, né, de descontraída aí. Só na menopausa acabará? Será? Não. Isso é uma queixa muito comum das mulheres, a acne da mulher adulta, tá? Isso existe de fato. E a síndrome do ovário policístico que ela coloca, que é uma alteração hormonal, acaba piorando essa situação. Mas tem tratamento, tá? A gente consegue, por remédios orais, controlar esse nível hormonal e diminuir a acne de forma completamente, 100% dos casos. Que legal. Mas outra coisa que pode ser associada também é o tratamento tópico, né? Aplicação de ácidos que possam amenizar o quadro dela. Muito bom. Próxima é o Noé. Olha só, o Noé é de Marabá, no Pará. Já passei em Marabá, hein? Sou caminhoneiro e fico muito exposto ao sol. A pele dos meus braços estão muito ressecadas. Tenho a sensação de que estou com uma queimadura nos braços. O que devo fazer? Que medicação devo usar? Inclusive, tem até muita gente que fala, ó, tô com um bronzeado de caminhoneiro aqui, né? Porque fica geralmente com um braço ali do lado de fora na janela, um pega sol e o outro não pega, né? Exato. O que será que ele deve fazer? Não é? Primeiramente, usar protetor solar, tá? Sempre que você lembrar é importante. E agora que já está com a queimadura instalada, o importante é você hidratar, tá? Ter um bom hidratante, principalmente à base de ureia, que você consiga passar todos os dias depois do banho, para amenizar esse fotodano que você teve aí com o tempo. Além de, claro, né, ver se não tem nenhuma lesão maligna com o seu dermatologista, tá? Tem mais? Já acabou? Pode pôr na tela aí. Vamos lá, tá chegando, viu, Sênia? Vai chegar. Tá vindo aí de... Tá cuidando. Vamos aproveitar enquanto não chega. Tem uma dúvida que eu tinha uma tia que ela, né, por causa da gravidez, ela ficou com algumas manchas no rosto, né? Isso é um pouco comum, pelo que eu descobri na questão de quem fica grávida, né? Como que pode tratar? Tem como sair isso? Existe algum tratamento específico antes para prevenir ou depois para retirar? Essas manchas que você fala é o melasma, né? O famoso melasma, que tende a piorar por alteração hormonal de fato, por isso que piora na gravidez, piora em mulheres que usam anticoncepcional oral, né? E até mesmo reposição hormonal. Então, é muito importante que a gente use os ácidos em casa para fazer esse clareamento, mas antes disso, que a gente previna com um protetor solar. Novamente, o protetor solar é um aliado para essa mancha. Que legal. Não é à toa que no primeiro bloco a gente falou do protetor solar, tantas dúvidas, inclusive dos apresentadores. Tem mais perguntas aí? Pode jogar para a gente? Ou já acabou? Tem mais? Então vamos lá, pode pôr. Essa é anônima também, né? Mas mandou a foto. Então, mas é anônima. Olha só, a minha pele tem manchas no ombro e nas costas. O que pode ser isso? Aqui dá para ver, doutora? Tem algumas manchas, né? Com licença. Essas manchinhas brancas, na verdade, mal delimitadas, né, ela tem vários diagnósticos diferenciais, mas assim, rapidamente olhando, né, parece ser um tipo de fungo, né, que a gente chama vulgarmente de pano branco, né, o nome técnico é Pitiríase versicolor. Muita gente falava isso quando era pequeno, pano branco, mas exatamente. O nome técnico é outro, né? O nome... Pitiríase versicolor, o nome técnico. Não vou nem me arriscar a falar. É ocasionado por um fungo que vive no nosso corpo, a malacésia, né? Então, o tratamento para isso é usar antifúngicos tópicos, né? E evitar produtos oleosos, porque o fungo, ele se alimenta de oleosidade. Então, quanto mais puder evitar produtos oleosos, melhor. Tem até uma outra doença que eu acho que tem um pouco de relação com essa, pelo menos quando eu era criança se falava muito o nome, eu não sei se vai saber esse nome, impinge. Já ouviu falar dessa também? A impinge é um nome dado para herpes, né? Se eu não me engano. É um nome... na pele, coça, faz uma mancha redonda, assim, bem avermelhada nas bordas. Ah, não, impinge, então você deve estar falando de alguma dermatofitose, de algum fungo no corpo. Eu não sei como que seria um nome técnico para isso. Eu lembro quando eu era criança... Você também falava. No norte fala muito impinge, né? Impinge. Não sei, você é de outro estado, você já ouviu falar esse nome, se no seu estado é outro nome. Mas eu lembro que no norte se chamava impinge, lá também, né? No Goiás, né? Impinge, inclusive eu já tive uma no braço e o pessoal falava que se encostasse aqui, ó, eu ia perder o braço. Os mitos, entendeu? Mas quando fica uma volta, pele né? grossa, uma crosta e coça, aquilo coça, e quanto mais coça, mais cresce. Pode ser fungo, pelo que vocês estão falando, o relato parece de fungo, mas eu nunca ouvi esse termo, não. Bom, se você sabe, coloca aí. Se na sua cidade é um nome diferente, no seu estado, compartilha com a gente. Tem mais interação aí, Ana, pra gente? Pode pôr na tela. Pessoal, como eu falei, olha, o tema de hoje está impressionante. Muita gente com dúvida, muita gente querendo participar. Gostaria de saber, quem está falando é a Silene, como evitar as verrugas, quais são as causas delas, né? Cara, isso também é uma coisa muito... tem muito no brasileiro, né, verruga? É muito comum. Como que a gente pode cuidar? É
A verruga que ela está se referindo, especificamente, acho que ela mandou uma foto, não deu para ver bem, mas Não dá existem pra vários ver. tipos de Eu acho verrugas. que tá aqui, doutora. É aquela verruga que não é aquela verruga tradicional, tipo como se fosse... Penduradinha, assim. Aquela que é mais escura, inclusive. Tá. Esse tipo de verruga a gente chama nome técnico de dermatose papulosa nigra, ou acrocórdon, ou fibroma mole, tá? Esse tipo de lesão a gente tem que tirar, tá? Tem que fazer exérese mesmo. A gente anestesia, corta e cauteriza. É um tipo de lesão genética que acaba dando muito em mulheres na faixa etária dos 30, 40 anos, pode dar em homens também, principalmente com a pele mais escura, tá? Legal, Tende a ser muito comum e é genético. Mas não é algo de risco, não tem um risco como, por exemplo, um melanoma, alguma coisa Não assim, tem, não é? não tem risco, tá? A única coisa é estética, né? Se estiver incomodando esteticamente, a gente pode fazer exérese. E aquela verruga tradicional que a gente fala, tinha um mito quando eu era criança, falava, se cortar e o sangue escorrer, vai nascer em tudo onde o sangue escorreu. Não tem nada a ver com isso, né? Qual que é a relação da verruga? Até que tem relação, de certa forma, porque essa verruga que você está falando, a vulgar, ela é ocasionada pelo vírus do HPV. Tá? Não que a gente pense, aquele sexual, não. É aquele de verruga vulgar mesmo, HPV tipo 3 e 4, tá? Principalmente. E esse tipo tende a passar se for manipulado. Então, tem um pouco de sentido isso. Se sangrar, pode passar de uma região para outra. Deixei sangrar. Então, eu sempre falo, não fica manipulando, não fica mexendo. E esse tipo de lesão, sim, a gente tem que tirar, porque ela prolifera, ela vai para todo o corpo se a gente deixar. E pode Quem nunca teve uma verruga, né, Suzane? Bom, doutora, eu acho que isso aqui é um exemplo bom do que é impinge, do que a Suzane estava falando, que eu também. Consegue identificar? Como o que seria o nome verdadeiro ou técnico? É o que eu achei que fosse. Isso é dermatofitose, que a gente chama, tá? É uma lesão de fungo, né? A gente pode ver que tem a borda mais hiperemiada na volta, mais vermelha, né? E um centro mais polpado, mais branquinho, cor da pele. Isso é típico de lesão de fungo mesmo, tá? Mas, fungo de repente, quem não consegue falar esse nome, que é muito difícil, vai falar impinge mesmo. Dermatofitose? Dermatofitose. Até que tá fácil. Aprendi. Dermatofitose, não falo mais Fungo da impinge. pele. É dermatofitose. Obrigado, viu, doutora, por mais uma dica esclarecida aí. Suzane, o que tem pra gente aí agora? Agora, Chapolin, eu vou chamar aqui a doutora, vou convidá-la a vir aqui comigo nessa nossa mesa aposta, onde a gente vai mostrar alguns produtinhos de maneira bem rápida para você ir de casa, de repente abrir um pouquinho os seus horizontes para cuidar melhor da sua pele. Eu sei que, infelizmente, muita gente não tem condições de comprar os produtos, né? Esses produtos, geralmente, os melhores, eles custam um pouco mais, mas se serve aqui de algum conselho, alguém que já está com 34 anos e sentiu literalmente na pele os efeitos de não cuidar isso com antecedência, investe em você, né? Faça uma consulta no dermatologista. E use, sim, esses produtos, porque eles fazem muita diferença, né? Sempre recomendado aí pelo médico. Mas nós temos algumas diquinhas caseiras que elas ajudam, sim, e que podem fazer aí alguma diferença para você no autocuidado. Elas conseguem dar uma ajuda interessante. E aí, doutora, eu quero mostrar essa primeira, porque numa época em que eu não conseguia comprar alguns esfoliantes, né? Me socorria, que é o famoso açúcar com mel. É uma combinação ótima aí para esfoliar a pele. E eu queria que você desse essa diquinha, inclusive até essa questão do açúcar, às vezes a gente também não esfregar demais. O açúcar, na verdade, quando a gente mistura, na verdade é uma colherinha de açúcar misturado com mel, tá? É suficiente. O que a gente não pode fazer é uma agressão muito grande à pele, porque o objetivo, como a gente está falando aqui, é esfoliar, né? De uma forma natural. E essa esfoliação, ela acaba renovando as células mortas, o que é bem interessante e garante com isso uma melhor hidratação da pele. À medida que a gente tira as células mortas, o produto penetra de forma mais eficaz para essa hidratação. Que legal. Então, eu fazia com bastante... Eu pensava que quanto mais apertasse, né? Quando eu era, assim, adolescente, depois ficava com a cara toda vermelha, né? Não tem necessidade. Assim, uma esfoliação gentil. É uma esfoliação gentil, como se fosse um pouquinho mais do que um carinho, uma vez por semana. Não tem necessidade de fazer todos os dias. 1, 2 vezes por semana, dependendo da oleosidade da pele, da espessura da pele. Não tem necessidade de ser algo agressivo, tá? Ótimo. Nós temos essa diquinha aqui, hidratação com iogurte. Dizem que deixam a cutis um pouco mais bonita, né? O iogurte, na verdade, ele acaba, por ser mais oleoso, por ter características mais umectantes, ele acaba retendo um pouquinho da nossa água da pele, e aí ele permite que a pele fique mais hidratada. O que a gente pede, assim, é para também não usar de forma excessiva, porque também pode ficar oleosa a pele, né? Então, assim, também, pelo menos uma vez ao dia, pode fazer isso. A hidratação é importante, mas não fazer de forma exagerada, né? Tudo que é exagerado não faz bem à pele. Não faz bem. E por falar em hidratação, esses hidratantes que a gente compra em supermercado mesmo, que é para o corpo, eu posso aplicar ele na pele? No rosto, desculpa.
Ah, não. Tem que cuidar. Esses, geralmente, os que são feitos para pele, que são mais à base de ureia, de manteiga, de produtos bem oleosos, untuosos, que a gente fala, não são ideais para pele. Para pele, o ideal é um veículo mais levinho, tipo um sérum, não uma pomada, um creme muito oleoso, sabe? Tem diferença. Muito legal você falar isso, porque isso foi uma quebra de paradigma para mim, quando eu realmente comecei a usar os produtos indicados, né, aí por uma dermatologista, porque o hidratante parece uma aguinha. Eu falei, gente, isso não vai fazer efeito. E é interessante você colocar, porque a gente tem a impressão que vai hidratar aquela coisa mais oleosa e densa, né? Não. E assim, mesmo as peles oleosas, muita gente acha que não precisa hidratar. Precisa. A gente tem esses hidratantes mais leves justamente para isso. Tanto as peles secas quanto as peles oleosas necessitam de hidratação, né? Só que tem que ser com muita cautela. Por exemplo, uma hidratação com iogurte não cabe bem numa pele oleosa. Entendi. Hidratação com gel seria indicado para uma pele oleosa? Seria com gel, com sérum, que são veículos extremamente leves, sem essa característica de ter muito óleo, de ter muita gordura, né? Certo. Porque são peles que já têm muito óleo, já têm muita gordura, né? Muito legal. E a gente tem a famosa aveia para poder hidratar. Aqui a nossa produção trouxe uma dica de aveia com leite. Eu sei que também dá para fazer aveia com água. Essa daqui eu, inclusive, já fui num spa, doutora. E aí a hidratação, né? Eles fizeram uma esfoliação no corpo e a hidratação final foi com aveia e aguinha morna, assim. Eu achei muito legal. A aveia é um dos produtos assim que eu mais gosto de indicar, porque ela tem uma propriedade de estimular o colágeno e estimular a elastina da pele. Olha. E com isso, ela aumenta a elasticidade da pele e permite que a gente tenha um viço por mais tempo. Então, é bem interessante a característica da aveia. E outra característica da aveia também, quando ela está mais em pó, é colocar em feridas. Por exemplo, aquela acne do recém-nascido, que é muito comum ele ficar com umas bolinhas assim, Sim. a gente pode usar uma forma natural, usar uma aveiazinha com água misturada. Funciona legal. super bem. E nesse caso, eu preciso colocar a aveia numa água morninha? Isso, o ideal... Extrair aquele leitinho? Isso. O ideal é até usar ela mais em floquinhos, né? Ela mais, não assim tanto em pedacinhos, mas em floquinhos. E aí colocar com uma aguinha morninha. E colocar, claro, não quente, né? Morna e colocar no rostinho. Ou para cicatrizar uma ferida muito grande. Eu gosto de indicar, funciona super bem. Tanto a aveia quanto a maizena. Olha, gente, tá vendo aí? Aveia super poderosa, não apenas para comer, esse alimento é demais, acessível, né? Então ele serve para ingestão, serve para parte externa, né? De você passar na pele. E por último, a gente vai aqui pro abacate, que ele vem aí com uma diquinha de massagear e deixar a pele um pouco mais calminha, é isso? O abacate, a gente sabe que como fruta, né, ele tem muitas propriedades. Ele é rico em vitamina C, em vitamina D, em magnésio e principalmente em ômega 3, que é o que garante a ele essa maior oleosidade, esse poder de hidratar a pele. Não só a pele, mas o cabelo também, né? Cabelo. O cabelo, assim, não tem quem não goste de um abacate para Sim. hidratar, né? É maravilhoso. E, novamente, cuidado com as peles oleosas com o abacate, Porque né? ele já tem bastante oleosidade. Exatamente. Gente, adorei essas dicas e é o seguinte, nós trouxemos aqui as dicas para cuidar da questão externa, mas lembrando sempre, né, que a saúde vem de dentro para fora, então beber água, se alimentar bem, fazer exercício e toda essa história que você com certeza já sabe. Então, anota aí essas diquinhas que a gente mostrou aqui para você, dá para você rever também no ntplay.com, tá bom? /Entre Família. Nós vamos agora para um breve intervalo e na volta vamos ler a sua interação, porque eu sei que está bombando de perguntas e a nossa doutora vai responder para você. O Entre Família volta já. Vou mandar um abraço pro meu amigo Josué. Ele está atrás da câmera e você não está vendo ele, mas você vai ver ele, você vai conhecer ele. Eu quero que você conheça Josué. Eu tenho um certo tipo de inveja, uma inveja santa do Josué, porque ele tem um topete, cara, que eu gostaria de ter, mas não tenho mais há muito tempo. Mas não tem problema, lá no céu a gente vai ser transformados. E agora eu tenho um presente para você, na verdade não é bem um presente, tá bom? A gente fez durante mais ou menos um mês uma campanha que você, aí de casa, participou com a gente. Você tornou realidade essa campanha, a campanha dos Anjos da Esperança. E através dessa campanha a gente conseguiu alcançar a nossa meta e a gente tem agora a oportunidade de oferecer para você de forma gratuita, para quem mostra aqui, tá aí na tela, tá? Esse é o nosso guia de estudo, exatamente. Você pode estudar com a gente aqui na Novo Tempo. Nós temos um departamento aqui chamado Escola Bíblica. Nesse departamento tem pessoas treinadas, especializadas, para quando você ligar, você pode estudar a Bíblia com ela. Então você vai receber na sua casa, você não vai pagar nada por esse estudo, nem mesmo o envio dele.
E durante esse estudo você vai fazer junto com a gente estuda a Bíblia com você e assim a gente conhece e se aprofunda um pouco mais da palavra de Deus. Aqui nesse estudo você vai ter perguntas, as perguntas que as pessoas fazem no seu dia a dia. São esses porquês que as pessoas têm, existenciais. Por que a gente crê na Bíblia, né? Por que o mal existe? Né? Como Jesus vai voltar? São tantas perguntas que se você tem dúvidas a respeito desses temas, você pode, vou mostrar mais uma vez, você pode estudar junto com a gente, tá bom? Entre em contato, o telefone está aí na sua tela, tem o endereço do nosso site também, mas se você quer ligar, você pode ligar no 12, é o nosso DDD, 2127-3121. Se você ligar nesse momento, vai ter alguém esperando para atender você, tá bom? Pode ligar, pega o telefone agora e já faça sua ligação. Mas se você não gosta muito de ligar, você já é um pouco mais moderno, entre em contato pelo nosso WhatsApp. 12 é o nosso telefone, 12 é o nosso DDD, o telefone é 98244-4449. Pega o celular, você não precisa nem sair do sofá, pega o seu celular, escreve aí uma mensagem pra gente, fala eu quero esse estudo bíblico e você vai receber e vai estudar junto com a gente. Mas se você não tem celular, não tem telefone na sua casa, não tem problema, você deve ter uma internet. Então entra aí no seu computador, acesse o site que está na sua tela, biblia.com.br, e você vai receber inteiramente gratuito na sua casa. Você vai ser redirecionado para um site onde você vai poder fazer a escolha do seu estudo bíblico e estudar a Bíblia com a gente, beleza? E já aproveitando, agradecer a você, Anjo da Esperança, que durante esse mês passado participou com a gente dessa campanha maravilhosa e tornou possível a gente preparar esse belo estudo bíblico feito pelo pastor Felipe Amorim e vai ser um prazer estudar ele com você. Suzane, já pediu o seu? Já, meu filho, tá garantidíssimo. Tá garantido? Tá garantido. A hora Cara, que chegar, sensacional. A hora que chegar, vão me chamar. Sensacional. Olha, Chapa, eu nunca eu vi sei que tanta tem pergunta nesse programa, viu, Então, Suzane? bastante. E eu não sei se a produção tem aí sobre acne, e a gente já podia falar sobre esse assunto, porque eu prometi, né, Chapolin, que a gente ia falar aqui sobre a tal da acne. Então, se tiver alguma perguntinha, já pode preparar para a gente nesse sentido. Doutora, o porquê da acne, da espinha, dos cravos, enfim, por que eles existem, por que eles nos atormentam? Isso que a gente estava falando antes, né? A acne, na verdade, ela é muito ligada com a oleosidade da pele, né? Diferente da foliculite, por exemplo, que é uma outra lesão que muita gente confunde com acne, que não tem relação com oleosidade. E o que é foliculite mesmo? A foliculite é a inflamação do folículo piloso, tá? Pela entrada de organismos, às vezes vírus, às vezes bactérias, às vezes fungos. E de aparência, ela tem a mesma aparência da espinha? Mesma aparência. E ela tende a aparecer em regiões, por exemplo, de barba, em regiões de bumbum, quando a gente fica sentado muito tempo pelo atrito, sabe? Calça jeans, enfim. Mas a acne, como eu estava falando, tem muita relação com a oleosidade. Então, ela acontece nos locais do corpo onde tem a presença de glândulas sebáceas. Por exemplo, rosto, colo, dorso, é muito comum. A gente vê muito aqui testa, né, nariz, essa parte a zona aqui, T, né? A Muito famosa oleosa, zona da né? oleosidade, que é a zona que tem a maior quantidade de glândulas sebáceas. E para acabar com elas é cuidando no dia a dia? É assim, a acne, ela tende a ser multifatorial, né? Não é só o excesso de trabalho das glândulas, ela pode ter a relação hormonal, ela, como eu estava falando, aquele caso, né, da síndrome do ovário policístico, ela pode ter relação com alimentação, com estresse. Muita gente acha... Bastante coisa para analisar. Por que nasce geralmente, assim, na grande maioria, um momento mais crítico é na adolescência, né? Isso. Que aparece muito, né, as espinhas, assim, Que é o pico hormonal. A gente tem, hoje, de vez em quando aparece uma espinha aqui, outra ali nos adultos, mas, no geral, a gente tem esse trauma nos adolescentes, né? Tem. Por quê? Por causa do pico hormonal. É nessa fase da vida em que a gente tem essa hiperatividade das glândulas sebáceas. Depois, elas tendem a estabilizar, diminuem a produção delas. E os hormônios também tendem a cair. Nunca na vida a gente vai ter um pico de hormônio que nem a gente teve na adolescência. Que loucura, né? Mas aí pode acontecer a acne da mulher adulta, que é muito comum em mulheres, que é multifatorial, que é por alteração hormonal, por estresse, por alimentação, pelo próprio dia a dia, assim, pela poluição. E se eu quero investigar, né? Se é por esse fator hormonal, eu faço um exame de sangue, vou ao médico, peço um exame de sangue, seria o quê? Isso. Aí a gente tem que checar, né, se está tomando algum hormônio, algum anticoncepcional, alguma reposição hormonal. E aí tirar esses remédios, ficar 3 meses sem nenhum hormônio no organismo e aí sim fazer a dosagem sanguínea desses fatores, né? Não só dos hormônios, mas de toda a outra parte do organismo que pode estar envolvida. Muito legal. Olha, Suzy, será que alguém já mandou alguma coisa de acne ali no nosso WhatsApp? Eu acho que Se sim. tiver, pode jogar. Quem é o próximo comentário na tela, pode colocar.
Hoje está bombando o nosso WhatsApp, viu? Tá Bora ver se a quase gente travando consegue aqui, tá quase travando o WhatsApp. A Maria Passa, é isso mesmo? Isso. Maria Passa? Isso. Ela diz o seguinte, eu achei que ela era parente da nossa diretora, Ana Passos, mas não é não. Passos. Olha, o que é bom para tirar a espinha do rosto? Chegou, viu, Suza? É. Espremer sempre vai deixar marcas. Esse é o mito. Mito ou verdade? Vamos lá então. Momento mito ou Não, verdade, a gente, doutora? cara- Espremer a espinha deixa cicatriz ou não? Tem que É mito, gente, mas assim, pode deixar, tá? Então, assim, deixar. pode deixar sim, é melhor cuidar. Porque assim, quando tem uma espinha muito inflamada, muito amarelada, já com pus, se a gente for de uma forma asséptica, numa limpeza de pele e retirar, não tem problema. Mas ficar em casa com o dedo mexendo, pode acabar que as bactérias da unha e do dedo entram para dentro do localzinho ali que está aberto. E aí inflama mais, aí pode Infecciona, ocasionar uma tal. infecção de pele mais grave, né? Então, assim, Mesmo higienizando Olha, as gente, mãos? aí a assim? gente vai para uma psicóloga para conseguir se controlar Não, eu diante não de uma consigo, espinha. mas eu não consigo. Nossa, que ele vai dando um Eu desespero. nem durmo saber que tem uma espinha no rosto. E eu não sei o que acontece, que você fica futucando. Tipo, tem uma aqui mesmo, é porque agora eu tô maquiada, eu não vou me descabelar na frente de vocês, mas eu fico o tempo todo assim, ó, futucando ela, querendo acabar, Sabe aquela eliminar. que você espreme, que ela ainda não saiu o amarelinho, e você já sabe que ela tá lá, daí você espreme, e quando ela estoura, é aquela dor que você, como tirar um pelo do nariz, assim, sabe? Aquela dor que, meu pai... Doutora, eu não consigo, doutora, tem que É espremer. difícil, me não é desculpa, olha, me difícil. desculpa, mas... Nossa, Não, você nem tem a espinha, dermatologista está aqui, a gente contando isso, não, que é isso? Vamos... é difícil, mas pode dar marquinha sim, tem que cuidar. Ai, Jesus. Vamos lá, então, a mais uma participação aqui chegando. A gente vai tentar responder o máximo, tá? Aqui pra vocês. A Thaís Nikelli tá dizendo o seguinte: minha pele tem muita descamação e quando passo maquiagem fica muito atacada. O que pode ser isso? A descamação propriamente dita que ela está se referindo, principalmente na região das sobrancelhas, nessa parte do nariz, eu não sei aonde especificamente a descamação dela, né? Mas ao redor da boca tende a ser a dermatite seborreica. Dermatite seborreica, novamente, é uma doença de pele causada por um fungo que vive na nossa pele. E ela pode acontecer no couro cabeludo, porque o principal local do fungo é no couro cabeludo. Então, pessoas que têm essa pele mais sensibilizada, com essa descamação, com essa dermatite seborreica, que às vezes cursa com vermelho também, a pele fica toda vermelha, tendem a ter que usar maquiagens mais hipoalergênicas, né? E nessa retirada de maquiagem que ela falou, optar por produtos que sejam menos agressivos. Por exemplo, evitar os tônicos. Os tônicos muitas vezes têm álcool, são muito adstringentes. Então, essa pele sensibilizada não tem que usar tônico, né? Então, assim, ter esses cuidados para evitar que ela irrite ainda mais. E tem tratamento algum? Tem tratamento. É importante ressaltar que é uma doença crônica, que ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, a gente consegue sim amenizar bastante o quadro, mas tem muita relação com o fundo emocional. Pode ser que em momentos da vida de estresse, essa doença volte. A gente percebe isso na chapa, muita coisa na nossa pele que explode, acontece, Exatamente. está ligado ao fator emocional. Tudo emocional. Cara, é impressionante como Tudo tá conectado, né? emocionalmente está conectado. E hoje aprendendo aí da pele. Cara, tudo tem a ver com a pele, meu pai. Tudo. Vou cuidar mais da minha pele, viu, Ciane? Hoje vou comprar um hidratante. Vou Vai passar. mesmo? Vou. Nossa, Não quero sei. até ver. Vamos Quem pegar, sabe? pega indicação, aproveita, Depois a gente vê, pega é assunto indicação. para outro programa. Tá, vamos vamos lá. lá, Quando a gente então. falar sobre cuidado masculino. Quem tá chegando aí, chapa? Quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do nosso camarim aqui da Novo Tempo. Sempre cuida muito bem da gente. É verdade. A gente, para aparecer aqui na televisão, a gente tem que fazer uma maquiagem para evitar ficar suando, transpirando, a pele oleosa. Então, e eu quando maquio, geralmente fico um pouco com o olho irritado. Fica Por causa- vermelho. Então, hoje pingaram até um colírio ali para mim para dar um jeito, viu, doutora? Não tá Mas tá acostumado, tudo né? certo, não tá acostumado. Quem Mas tá chegando pode aí? pôr na tela aí o próximo comentário aí. Quem é? Eita, esse vai ser difícil de ler. A Luciana, mas eu vou conseguir, Fuzane. Vai, você tá Minha jovem. pele, na adolescência, teve acne e deixou marcas. Como faço para suavizá-las? Tem muita gente que ficou com marca, né, na adolescência. Tenho também líquen plana, nem sei o que é isso. Mas a doutora vai saber. Como faço para diminuir a queimação e as marcas escuras que elas deixam? Tenho hoje 44 anos e esclerose múltipla ela tem, né? Só para o pessoal de casa entender aí, não é que eu estou ruim da vista não, é que a gente tem uma televisão ali que fica aqui um pouquinho mais afastado e a idade vai chegando, com certeza, fica mais difícil de ler. Doutora, explica um pouquinho para ela aí essas questões. Luciana, realmente assim, o líquen plano, ele é uma doença que a gente consegue resolver com muita hidratação. Eu não sei se o seu caso é no couro cabeludo, na pele, porque existe o líquen plano pilar, existe o líquen de unhas, existe o de que pele. doutora, para quem não conhece?
É uma doença de pele do grupo das doenças descamativas. Essa doença que a paciente falou antes, é descamativa, é do mesmo grupo, da dermatite entendi. seborreica, dessas doenças descamativas, sabe? Da psoríase, muita gente até confunde. Certo. E ela tende a causar um espessamento da pele. Então, o paciente que tem essa doença, geralmente fica com a pele espessada, com ardência, que nem ela falou, com coceira. Então, o que a gente pode fazer para amenizar? Além de um bom hidratante, tá? Com bastante característica de reter água, por exemplo, ureia, manteiga de karité, são substâncias que ajudam nessa umectação, né? Mas também é importante usar com acompanhamento sempre de um médico dermatologista, pomadas com corticoide. Porque essas pomadas acabam amenizando essa sensação que ela está sentindo, sabe? É um tratamento que precisa ter remédios além de hidratação. Nossa, a gente aprendendo aqui, né? Tem muitas doenças bem sérias, assim, que a gente não conhece, que exigem um cuidado muito maior. Então, tá aí, espero que te ajude de alguma maneira, tá bom? Só uma dúvida, Suzana, tem alguma relação, doutora, com o clima ou com a região de determinadas doenças de pele? Tem muita relação. Essa descamação que a gente estava falando, a dermatite seborreica antes, por exemplo, é mais comum no inverno, né? Por exemplo, tem doenças, a ptiríase versicolor, que apareceu uma foto ali de fungo, mais comum no verão. Então, tem muita relação. A pele também, ela é interpretada de acordo com a estação do ano. O cabelo, por exemplo. Né? Tem gente que sente mais queda de cabelo em determinadas estações do ano. Eu sinto em todas as estações. Para mim, tanto faz. Essa piada foi muito boa. Chapolin, você, sobre cabelo, você tá bem de boas. Eu também. Gente, infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas é o seguinte, você não fica triste não se a sua participação não foi contemplada aqui. Vou, diante de você e diante de todos aqui, prometer um próximo programa sobre pele, já que a gente percebeu que você gostou bastante. Então, a gente promete que dentro, em breve, faremos um outro programa sobre cuidados com a pele. Mas eu vou jogar essa responsabilidade nas mãos da doutora Marian. Se você tem alguma dúvida, comece a seguir ela, a acompanhar o conteúdo dela no Instagram, tá bom? Tá passando aí a rede social dela. Mayran Steffen? Mayran Steffen. Doutora Mayran Steffen. Mayran, com M de Maria no final, Steffen com 2 F. Será que tá certo essa pronúncia? Tá certo? Certinho. Mayran Steffen. Eu fiquei tentando... Então, você treinou bem. Fiquei treinando e acabei falando errado. Mas, enfim, tá aí o Instagram dela para você seguir. E muito obrigada, doutora, por estar aqui com a gente, dividir um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento. Obrigada a vocês. Muito grata pelo convite. Foi uma honra estar aqui hoje. Prazer o nosso. Foi muito legal mesmo, o programa foi sensacional, bombou de participação, né, Chapa? Bombou, Tá aí, nunca agora a gente vi. tem que trazer acho que mais, maior mais da história. Maior da história. Tá vendo? Você tá aqui, É porque eu tô aqui, né? Porque eu quis estar aqui, batendo recordes. Mas olha, a gente tem agora o nosso momento com Vida e Saúde. A Teru já tá por aí, preparada, Teru? O que tem pra gente de bom hoje no Vida e Saúde? Opa, mais do que preparada, tô super animada com mais esse dia aqui da nossa semana Mexa-se no Vida e Saúde. Cada dia um educador físico trazendo uma modalidade diferente para todo mundo poder escolher qual é o melhor exercício físico para mexer o corpo, para fazer essa engrenagem linda funcionar. Vai ter HIIT por aqui hoje. Sua cara, viu, Chapolin? Olha, Sua cara fazer HIIT. É ou não é, Suzy? Olha, eu acho que ele tá mais para levantar peso, roda, trator. Mas a educadora física já me falou que também tá junto aqui no HIIT peso. Então, vai ser maravilhoso. Tô aí, Teru, esse daqui treino. a pouquinho. Vou chegar daqui a pouquinho. Vai ser o cardio do dia, não se preocupa Então tá não. bom, você vai fazer comigo aqui no bastidor. Tô Vamos fazer contando. o HIIT. Aliás, a gente preparou tudo aqui, todo o nosso cenário tá assim para inspirar atividade física, para inspirar a Vitória. Vitória, Tá nem que seja lindo. sobre o eu. Então a gente vai fazer aqui todo o possível para que você aí de casa escolha uma modalidade e comece a praticar. Ainda tem mais amanhã, nosso Mexa-se por aqui. Mas hoje, Rafaela Martins encara mais um desafio. Nossa repórter, aliás, nossas repórteres têm enfrentado desafios super divertidos, legais aqui, mostrando que é possível aliar as duas coisas, né? Atividade física e entretenimento. Hoje, a Rafaela Martins mostra mais um desafio feito aqui por ela. E a nossa receita é mini bolo de cenoura e banana. Olha que fofura! Teru, o Chapolin vai ficar com o HIIT, eu vou ficar com o bolo, tá bom? Não, o bolo vai ser para as repor duas as calorias. As duas coisas, né, Chapolin? Com certeza. Esse bolo aí, daqui a pouquinho eu tô aí, vou comer esse bolo. Tem proteína no meio dele aí? Tem, né? Com Tem certeza. Whey, beleza, ótimo. Tô esperando vocês. Vai ser o pós-treino, Teru. Pode deixar, aguarda a gente aí. Perfeito, perfeito.
Só para quem treinar em Suzane. Só para quem treinar, com certeza. Ah, então fica pra próxima, vai. Ter um beijo, bom programa. O cenário tá lindo, o programa tá incrível. Até já. Obrigada, até mais. Que bacana, Ai, nossa, Céu. que lindo que ficou o Ficou bonito, cenário, né? hein? Ficou muito Muito legal. legal, parabéns a toda a equipe do Vida e Saúde, sempre recebem a gente com muito carinho ali no programa, quando eu tenho que estar lá, quando a Patrícia. Até você já foi lá Já também, fui, né? nossa, foi uma grata experiência. E eu quero convidar, agradecer a sua participação, de estar me acompanhando junto. aqui, Chapolin. Amanhã tem mais, o Entre Família, vou estar com o Lucas. Amanhã nós vamos falar sobre casamentos interculturais. Nossa, que Imagina legal. o desafio de você estar casado com uma pessoa né, do mesmo país, enfim. Agora imagina gente- casar com uma pessoa de outro país, com outra cultura. Será que dá A certo? gente tem aqui, inclusive, no Novo Tempo, a Paula, que trabalha no DP, ela é casada com o Elindo, que é da Angola, ela é do Brasil. Verdade. E ele trabalha como cinegrafista aqui, né? A Então, Dani, ela é descendente, a sua a Dani, esposa. ela é descendente de japoneses. É. Mas a cultura ainda é forte nela, dessa questão Um japonesa? pouco, já perdeu um pouco da cultura. Os pais dela são filhos de japoneses que vieram do Japão na época da Segunda Guerra, mas ela já não tem tanto essa cultura, só tem um olhinho puxado. bem brasileira mesmo. Bem brasileira, Foi bem brasileira essa daí. Foi bem Mas de a boa. gente tem também outros casos, né? Que nem o Davi Gervasoni, tá noivo, acho, também, De uma da Priscila brasileira. da produção. Tem o né? Nacho, que apresenta inclusive o Entre Família em Em espanhol e é espanhol. casado com uma brasileira, que na Novo Tempo tem essa mistura boa. Então amanhã a Exato. gente vai descobrir como faz, né, para esse casamento ser feliz, ser bem sucedido com essas diferenças. Então tem muitas dicas especiais. Nós vamos receber um especialista incrível. Amanhã, 2h30 da tarde, eu espero você. Beijo. Tchau. Tá lá. Tchau.